nome é Georgios Alexandrides, professor do Legale Cursos Jurídicos, e eu terei o prazer inenarrável de estar com vocês aqui pelas próximas horas para tratarmos de um assunto interessantíssimo, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que nós evidenciamos? Que a coletividade de pessoas, ela também é equiparada a consumidor, desde que haja uma intervenção nesta relação de consumo. Então, nós temos aqui esta viabilidade. Por exemplo, se nós temos aqui no transporte de uma determinada carga, nós temos aqui o vazamento dessa carga e este dano pode ser atingido a uma coletividade de pessoas, essas pessoas aqui, em razão de uma relação de consumo existente, poderão ser equiparadas a consumidores com base no nosso parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Bom, passado esse panorama básico, o que nós podemos observar? Que nós podemos relacionar que, para que eu tenha a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eu necessito obrigatoriamente de ter a formação de uma relação de consumo. Ou seja, eu preciso de um consumidor de um lado e um fornecedor do outro. Ou seja, sempre que nós vamos buscar aqui a análise de um fato, de uma situação trazida aqui por um cliente ou evidenciada no decorrer de um processo, o que nós temos que observar? Essa relação é uma relação de consumo, ou seja, eu tenho de um lado um consumidor e de outro lado um fornecedor de produtos ou serviços, e a tutela antecipada, ela foi criada, a primeira visão da tutela antecipada foi evidenciada no Código de Defesa do Consumidor. Sim, na Lei 8.078 de 90 que nós estamos analisando, com base no artigo 84 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 84, ele traz a possibilidade da concessão da tutela antecipada para as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. Então, quando nós vamos lá no banco pegar um empréstimo bancário e a gerente afirma para nós, ora, você só poderá aqui adquirir esse empréstimo se você fizer uma contratação de um seguro de vida, nós temos aqui uma prática abusiva, uma venda casada sendo relacionada, porque nós não podemos ter a imposição para a contratação de um produto ou serviço, a imposição de um outro produto ou serviço caracterizado, práticas abusivas, dentre outras que nós temos também e nós iremos analisar. Mas quando nós falamos do fato do produto ou fato do serviço, o fato para nós, para o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é equivalente ao defeito do produto ou serviço. O fato do nosso serviço ou do nosso produto, ou seja, o defeito do produto ou serviço, ele é igual ao vício que ocorreu mais dano. Ou seja, nós podemos aqui montar a seguinte expressão: fato ou defeito do produto ou serviço é igual ao vício, que é aquele problema inerente ao produto ou serviço, mais o dano. Mas vocês perceberam que quando eu falei desse direito do fornecedor, de em 30 dias buscar a reparação, para só depois então o consumidor ter a escolha de rescindir o negócio com a devolução do dinheiro, substituição do produto por outro ou abatimento proporcional do preço, eu crio situações complicadas. Crio situações onde, por conta da própria utilização do produto ou por conta da extensão dos danos sobre esse produto, aqui seja praticamente inviável ou impossível de termos o que? A reparação deste vício. Então eu tive aqui, durante esse período, o prazer inenarrável de transmitir esse meu conhecimento para vocês. Fico à disposição para todos que queiram aqui esclarecimento de outras dúvidas, queiram aqui uma complementação de explicações, aqui deixo o meu e-mail disponível a vocês para que vocês entrem em contato, então possamos ter aqui a complementação dessas ideias. Por hora, deixo o meu agradecimento a todos, muito obrigado.